Você está em Cristo? Você está unido nele? Como está a sua vida com Deus? Como está a sua comunhão com o Senhor? É verdade que Ele mora no seu coração? É verdade que Ele está com você e que você vai passar a eternidade ao lado dele? Uma coisa bem certa para todos os que vivem na terra, para a nossa vida comum, é que todos sabemos que um dia vamos morrer. A hora chega para todo mundo. O Eclesiastes, sábio Salomão, diz que há um tempo e um propósito para todas as coisas. E todo o tempo e o propósito e o acaso estão nas mãos de Deus. Nossas vidas estão nas mãos de Deus. Todo ser vivo está nas mãos de Deus. Toda pessoa viva nesta terra está nas mãos de Deus. Porque Ele é onipotente, Ele tem todo o poder, nos céus e na terra e embaixo da terra. Ele tem poder sobre os astros, sobre os ventos, sobre o céu, sobre as estrelas, sobre os mares, sobre os peixes. O poder de Deus está sobre todas as coisas que Ele criou. Tudo que Ele criou é para Ele, para a glória do nome dEle, louvor do nome dEle. Mas eu pergunto novamente, você está em Cristo? Quero compartilhar com você um trecho da palavra de Deus registrado em 2 de Coríntios, capítulo 5, versículo 14 a seguir. Porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim que, se um morreu por todos, logo todos morreram. E Ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que Ele morreu e ressuscitou. Assim que daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne e, ainda que também tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, disse o apóstolo Paulo, contudo agora já não o conhecemos deste modo, porque Ele já tinha ressuscitado. E o verso 17 de 2 Coríntios, capítulo 5, vai dizer, e assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Guarde esse texto, o 17. Interessante, porque nós dizemos que estamos com Cristo, que temos Jesus, que somos abençoados, mas vivemos de um modo estranho muitas vezes. Falamos que andamos com Ele, mas negamos, como Pedro negou, quando Jesus estava ali quando Jesus estava preparando para ser preso. Ele disse para Pedro, antes que o galo cante 2 vezes, 3 vezes você vai me negar. E Pedro disse, não, Senhor, jamais farei isso. Mas Pedro negou a Jesus. Depois ele chorou amargamente e se arrependeu. Muitas vezes nós vivemos assim, nós acreditamos que estamos andando com Jesus, mas estamos negando Ele. Estamos andando com Jesus, comendo com Jesus,
bebendo com Jesus e negando. Que quando foi para Pedro dar testemunho de que ele era um deles, ele negou. Quando foi para Pedro mostrar que era discípulo de Jesus, ele negou. Ele deixou a sua carne falar mais alto. Pedro deixou o seu coração humano falar mais alto, porque ele ficou com medo. Eu acredito que ele ficou com medo do que lhe poderia acontecer. Talvez tenha lhe faltado coragem para não negar a Cristo, mas ele negou. Você está com Cristo? Você está com Jesus? Veja bem, podemos ir a uma igreja, podemos estar congregando, podemos ser crentes batizados nas águas do batismo de arrependimento, participando da mesa da ceia do Senhor todo mês, sendo fiel nos dízimos e nas ofertas, participando dos trabalhos na igreja e mesmo assim não estarmos realmente andando com Jesus. Andar com Jesus é algo sublime. Andar com Jesus é algo terno, meigo, suave, porque Ele próprio vai dizer: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Andar com Jesus não é andar com qualquer outra pessoa, não é andar com um amigo comum que você tem. Não, Jesus não pode ser tratado como um amigo comum, como uma fulano, como cicrano. Não, Jesus é muito mais. Jesus, ele deve ocupar no seu coração o lugar de superioridade. Veja bem que dentro de você, Jesus, ele está acima de você. Se Jesus está no centro do seu coração, é Ele que conduz você, é Ele que deve conduzir a sua vida, é Ele que deve conduzir os seus projetos, os seus planos. Mas muitas vezes não é assim. Veja o texto. O amor de Cristo nos constrange, nos aflige. O amor de Cristo nos gera um arrependimento. O amor de Cristo nos faz entender que não somos nada, que não somos ninguém, que se não é Jesus, nós nem vivos estaríamos mais. Talvez este mundo não existiria mais se o Senhor Jesus não viesse. O amor de Cristo é superior a todas as coisas. O amor de Jesus é superior a todas as coisas que existem neste mundo. Nada, absolutamente nada neste mundo é maior do que Jesus. Nada. Nem o reino deste mundo, nenhuma autoridade, nada, ninguém é maior do que Jesus. Nem os anjos, nada é superior a Jesus. Jesus é superior a todos. Por isso o amor dele nos constrange. Como foi demonstrado o amor de Jesus por nós, quando ele deixou a sua glória com o Pai
e se fez homem. E padeceu por nós. Diz o texto que ele morreu por todos. Ele morreu por todos. Logo, todos morreram. Será que é muito difícil compreendermos? Nós cristãos, você simpatizante do cristianismo, você que vai à igreja, ainda não se decidiu, você que conhece o evangelho, mas está afastado, está parado por alguma situação que aconteceu, não sei. Será que é difícil entendermos que nós não vivemos mais para nós, embora o Senhor nos dá livre-arbítrio, certo? Temos livre-arbítrio, não somos robôs programados, não, nós temos livre-arbítrio, mas até o nosso livre-arbítrio nós temos que entregar para Jesus. É difícil nos entender que morremos para nós mesmos. Se morremos com Ele, diz Paulo, também com Ele viveremos. Também com Ele viveremos. Um morreu por todos, logo todos morreram. Ele morreu por todos, olha que diz o verso 15. Para que os que vivem, não vivem mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Este é o segredo daqueles que se dizem cristãos, daqueles que se dizem crentes, que vão morar no céu. Você não vive mais para si. Você não vive mais para as suas vontades, para os seus desejos, para o que você quer. Eu acho que deve ser assim, é assim. Não é. Eu penso desta maneira. Eu penso assim, eu faço assim, não vai. Você está errado, você está errada. Se você tem Jesus, se você é de Jesus, se você está com Ele, é do jeito dele, mano. É da maneira dele. Não é da sua maneira, da sua vontade, do seu querer. Você morreu para as suas vontades, para os seus desejos. Você está morto para os seus desejos. Se é que você quer viver com Jesus. Não pode fazer mais nada. Você escolhe. Em Deuteronômio, Deus usando Moisés vai dizer: escolha a vida para que viva, ou escolha a morte para que morra. É dois caminhos. O céu é o caminho de vida eterna. O inferno é o caminho de morte eterna. Você escolhe o que você quer para a sua vida. Mas uma coisa é certa. Um dia você vai prestar contas. Um dia você vai estar de pé no juízo final. Se você escolher o caminho errado, um dia você vai prestar contas a Deus. Ele vai te julgar pelas suas obras que você fez. Ele vai te julgar. E aqui eu quero abrir um parênteses. Quero abrir um parênteses para a pessoa. Talvez você não quer viver com Jesus, quer continuar vivendo a sua vida do jeito que tá bom. Sem problema nenhum. Você escolhe o que você quer. Um dia você vai morrer, você será sepultado
com certeza. Se você escolheu viver sua vida sem Jesus, infelizmente, como a parábola do rico e o Lázaro mendigo, o rico escolheu viver sua vida neste mundo de qualquer jeito, leviana, porque tinha dinheiro e não precisava de Deus. Ele foi para o lugar de tormento. O mendigo que pedia esmola todos os dias na porta da sua casa. Esse mendigo arrependido foi para o seio de Abraão. Então existem dois lugares: o paraíso, lugar onde estão as almas que morreram com Cristo, e o lugar de tormento estão as almas que morrerem sem Cristo. Se você escolher morrer sem Jesus, você vai para este lugar de tormento até o dia do julgamento. E no dia do julgamento você vai ressuscitar. Vai sim ressuscitar. O mesmo corpo que nós temos aqui, que a Bíblia chama este corpo de corpo perecível, porque é contaminado pelo pecado. Você vai ressuscitar com seu próprio corpo e vai estar diante do Deus Todo-Poderoso. Naquele dia, diante de Deus Pai, Santo Espírito e do Senhor Jesus Cristo, você será julgado dos anjos e do povo salvo de Jesus. Escolha hoje se arrepender. Escolha hoje viver o caminho de vida eterna. Independente do que você crê, independente do conhecimento que você tem, há um só caminho que leva ao céu. Jesus Cristo é o nosso Salvador. No entanto, você escolheu viver com Jesus, você não vive mais para si. Você não pode viver mais para fazer o que você quer, o que você bem entender, o que você acha que está certo. Você, meu irmão, minha irmã, que decidiu servir a Deus, você vive para Deus. Nós devemos, eu também, minha família, nós devemos viver para Deus, para fazer a vontade dEle. Porque foi Ele que morreu e ressuscitou. Morreu para nos dar vida. Nós estávamos sem vida, mortos em nossos pecados. Mas pelo seu sangue que verteu numa cruz, no lugar chamado caveira, o lugar de morte, a morte de Cristo nos trouxe a vida. O mínimo que nós podemos fazer é sermos gratos ao Senhor. Porque por mais que possamos fazer alguma coisa, sempre seremos devedores na obra redentora de Cristo na cruz. Isso nos leva ao texto-chave, que é assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. O que é ser nova criatura? Uma nova pessoa, um novo ser. É a mesma coisa quando o marido falha com a sua esposa em algum aspecto e ele faz a promessa: eu vou mudar, eu vou ser uma nova pessoa, me dá mais uma chance. É isto que nós devemos entender. E quando reconhecemos a Cristo como nosso Senhor e Salvador, nós decidimos mudar. Nós decidimos ser uma nova pessoa.
nós decidimos mudar o nosso jeito de pensar, de falar, de se comportar, sendo pessoas regeneradas pelo Espírito Santo de Deus. Pessoas comprometidas com aquele que morreu por nós. É um comprometimento, é uma aliança que durará a eternidade, não terá fim. Uma aliança que não tem fim, não tem fim. Eu sempre digo, e está escrito, a nossa vida aqui é passageira. Pouco tempo vamos viver aqui, pouco tempo. Perto do que daquilo que nos está proposto, do que nos espera pela eternidade. Você sabe o que é a eternidade? Você já parou para pensar o que significa eternidade? Não tem fim. Aqueles que estão em Cristo, nova criatura é. Você está em Jesus, você é uma nova pessoa. Você é uma nova pessoa. É uma pessoa que vai viver a eternidade com Jesus na Nova Jerusalém, nas mansões celestiais, na cidade santa. Você não pode viver praticando o que você praticava, uma vida sem Deus, uma vida das trevas, sem conhecimento da verdade. Você não pode continuar vivendo nas práticas que aqueles que não conhecem a Deus continuam praticando, vivendo uma vida ímpia, esquecendo-se de Deus. Você não pode. Você precisa viver uma vida de compromisso com Jesus, de andar com Ele, de estar com Ele, como Maria e Marta, qual eram próximos de Jesus, mas Marta vivia preocupada com as coisas da terra. Ela vivia preocupada com as coisas da terra, em servir, em cozinhar essas coisas. Mas Maria, quando se encontrava com Jesus, só queria estar aos pés de Jesus. Ela não estava nem um pouco interessada. Você tinha que comer, você tinha que beber. Ela só queria ouvir as palavras de Jesus. Porque é isto que é andar com Jesus. É querer, é desejar, é ansiar, é amar, estar com Jesus. É mandar. Uramandaradarakandorevideri. Ladaraçu de cantar, leblesse. É Jesus ser mais importante que qualquer coisa nesta vida, mais importante que qualquer pessoa. Jesus é mais importante que sua esposa, Jesus é mais importante que seu esposo, Jesus é mais importante que seu patrão, que seu emprego, que qualquer coisa que seja. Jesus é mais importante. Porque Ele morreu, derramou sangue, foi crucificado numa cruz por sua causa. Você é o culpado de Cristo for a cruz. Você é o culpado, você é a culpada de o próprio Deus morrer numa cruz. Nós somos culpados. O arrependimento começa aí, reconhecer que nós somos culpados e somos eternos devedores da obra de Jesus por nós, da obra de redenção.
que Ele nos redimiu. Outrora éramos inimigos da cruz de Cristo, mas foram redimidos pelo sangue de Jesus, resgatados, comprados pelo bom preço. Nova criatura é. As coisas velhas já passaram, tudo se faz novo. Tudo se faz novo. Desculpa. Tudo se faz novo. É um chamado para orar. Você deve orar. Tem que ler a Bíblia? Tem que ler a Bíblia. Tem que ler a palavra. Tem que gostar de oração? Tem que orar. Jesus deixou exemplo, um homem de oração. Nós temos tanta coisa para fazer. Somos tão atarefados. Pouco tempo nos resta para o Senhor. Porque nós vemos nos dias de hoje é que a maioria de nós vivemos para nós mesmos. Nós não negamos a nossa carne para vivermos para aquele que nos chamou. Nós não negamos a nossa carne. Nós não gostamos de desagradar a nós mesmos. Porque para agradar a Cristo tem que desagradar a você. Você tem que se desagradar. Você precisa se ser inconformado. Por isso que Paulo diz em Romanos 12: não vos conformeis com este mundo. Nós temos que sermos inconformados com este mundo. Porque quando nós somos inconformados com este mundo, nós vivemos para Deus. A verdade é que pensamos que vamos viver a vida eterna aqui na terra. É isto que o inimigo faz. O inimigo das nossas almas. Aquele que quer nos destruir, que quer te destruir, quer destruir a sua família. Ele quer que você pense que a nossa vida é aqui. Aqui e agora é a nossa vida. Mas não é assim que funciona. Não é desta maneira. Não é desta maneira. A nossa vida aqui na terra é uma passagem. E esta passagem que estamos passando aqui, nós temos por obrigação, por dever. Nós que confessamos, que professamos a nossa fé como cristão, como servos e servas do Senhor, nós temos a obrigação e o dever de demonstrar a Cristo para aqueles que ainda estão longe, de mostrar a Cristo, de revelar a Jesus para aqueles que ainda não se chegaram. De sermos testemunhas de Jesus. Essa é a nossa obrigação, esse é o nosso dever para com Deus. É o mínimo que nós podemos fazer. Testemunharmos de Jesus. Revelarmos a Jesus com a nossa fé, com as nossas obras, no nosso falar, no nosso agir, no nosso trabalhar, nos nossos negócios, nos nossos estudos. Nós temos que revelar a Cristo às pessoas. É Cristo em vós a esperança da glória. Você está com Cristo? Você está andando com Jesus? Nova criatura somos. Uma nova pessoa. Uma nova vida. Uma vida com Deus. Uma vida vivendo os propósitos do reino dos céus. Deus tenha misericórdia de você. Deus tenha misericórdia de nós. O Senhor fale mais alto por meio do seu Espírito nos nossos corações.
Deus vos abençoe. Deus vos dê a paz. O Senhor vos ilumine.